Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas de Python. O meu nome é Heron Nascimento e hoje nós vamos ver como trabalhar com arquivos CSV dentro do Python. Bom, em primeiro lugar aqui no nosso Visual Studio Code, nós temos aqui um arquivo CSV aberto e a gente tem que observar um pouquinho como funciona esse arquivo CSV para você que não conhece. O arquivo CSV, eles são arquivos utilizados para armazenar dados em formato tabular. Então, são dados, vejam, que são separados por vírgula, tá? Então, temos aqui produto, quantidade, preço. Na linha seguinte, temos aqui o produto, que é a camiseta, a quantidade, que é 10, o preço, R$ 29,90. Então, esse é um tipo de arquivo, inclusive, eu vou mostrar agora para vocês, que é muito utilizado e aberto no Excel. Então, aqui eu tenho o mesmo arquivo, aberto aqui no Excel. Então, veja que os dados estão numa única coluna. E as linhas aqui, os dados ficam armazenados, todos eles juntos, separados por vírgula, tá? Aqui nós temos alguns problemas com caracteres especiais, mas não tem problema, a gente vai fazer esse tratamento logo mais dentro do Python. A gente vai ter esse probleminha também na hora de exibir os dados. E é muito importante a gente dizer que o CSV, ele é um arquivo muito utilizado para importação e exportação de dados entre sistemas, principalmente o Excel, Power BI e o próprio Python, tá? E se vocês se aprofundarem mais, por exemplo, na área de ciência de dados, vocês vão se deparar muito com esse tipo de arquivo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com ele hoje, onde o nosso objetivo será importar esse arquivo no Python, armazenar esses dados numa lista e aí fazer alguns cálculos com esses dados. Nós vamos ter cálculo de soma total, quantidade de produtos, média de vendas. Então, vamos agora ao nosso exemplo, porque vai ser uma aula bem interessante, uma dica muito importante para vocês. Vamos lá? Como é que vocês vão montar esse projeto? Esse arquivo vendas.csv, vocês podem criar ele no Excel, como eu mostrei agora há pouco na planilha. Então, você vai digitar todos eles separados por vírgula, numa única coluna, cada item desse numa linha diferente. Você pode pegar esse arquivo, montar no Excel, salvar dentro de uma pasta, e quando você for começar o projeto em Python, salva o arquivo em Python na mesma pasta onde vai estar o seu arquivo CSV. Isso vai ajudar você bastante. E uma outra opção é você vir aqui na descrição desse vídeo, onde eu disponibilizo não só o arquivo CSV, como também esse projeto concluído. Então, se você quiser baixar só o arquivo e tentar replicar esses códigos no seu computador, é bastante interessante. E aí, no caminho, se você tiver alguma dúvida e quiser abrir o arquivo Python com o projeto, você pode também consultar e tirar as suas dúvidas. Então, vamos ao trabalho de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso VS Code é criar um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de principal.py. Vamos confirmar ele aqui. E agora, então, vamos ao nosso código de hoje. Primeiro, para eu poder trabalhar com arquivos CSVs dentro do Python, eu preciso importar a biblioteca CSV. Então, vou colocar aqui o import CSV. Então, primeiro passo, primeira linha do nosso código é chamar a biblioteca CSV. E agora nós vamos colocar uma instrução que vai servir para abrir o arquivo CSV e ler os dados contidos nele. Então, eu vou colocar agora aqui o if open, abre parênteses, e aí eu coloco entre aspas simples o nome do arquivo que eu quero abrir. Então, vou inserir aqui aspas simples e colocar aqui o arquivo vendas.csv, tá? Agora, eu vou colocar aqui uma informaçãozinha a mais que é importante para vocês, que é o newline. Aí você vai colocar igual, entre aspas simples, você vai abrir e fechar aspas simples, só dar um espacinho aqui depois da vírgula. O newline, para que ele vai servir? Ele é um código que vai evitar problemas com quebra de linha em alguns sistemas, tá? Então, vamos deixar aqui o newline para que evite esse tipo de problema, dependendo do sistema que você for utilizar. E agora, eu vou colocar aqui no final, depois do parênteses, as arquivo. Então, esse é o apelido que nós estamos dando para toda essa linha, finalizando aqui com 2 pontos, tá? Então, o arquivo, ele é o nosso apelido. Então, para você não ter que chamar toda essa linha futuramente dentro do seu código, você coloca a palavra arquivo, que ele vai já reconhecer essa parte do nosso código, tá?
E o if open, ele fecha o arquivo automaticamente quando ele encerrar. E eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer ao longo do código se a gente colocar alguma instrução numa posição errada. Por exemplo, se eu apertar Enter agora, ele faz a indentação. Então, tudo que eu quiser agora fazer com o arquivo vendas.csv precisa estar dentro do if open. Tá? Se você fizer fora, ele já vai ter fechado a instrução e você não vai conseguir fazer a leitura desses dados. Então, precisa agora, a continuação do nosso código estar indentada dentro da instrução if open. Eu vou dar um exemplinho depois do que vai acontecer se a gente colocar um código numa posição errada. Agora eu vou criar aqui uma variável chamada leitor. Vou colocar leitor igual, e aí eu vou colocar csv.reader, e entre parênteses eu vou colocar o nosso apelido arquivo, tá? Então aqui a gente vê, né, na prática, a vantagem de se utilizar o apelido, né? Se eu não tenho aqui o apelido arquivo, entre parênteses eu teria que novamente digitar toda essa instrução. Então aqui, o que esse leitor ele vai fazer? Nesse caso, ele vai percorrer as linhas da nossa planilha, do nosso arquivo CSV, como uma lista, tá? Então isso vai facilitar muito a leitura dos nossos dados. Na próxima linha, eu vou inserir agora aqui next leitor, tá? Então deixa eu explicar para vocês o que é esse next leitor. No nosso arquivo CSV, voltando aqui a visualizá-lo, nós temos a primeira linha, que é onde tem aqui produto, quantidade e preço. Só que eu não preciso dessas informações. Eu preciso do que está dessa linha 2 para baixo. Então, camiseta, calça, tênis, etc. Essa primeira linha eu quero pular. Eu não quero utilizar ela aqui na minha lista. Então, a instrução next leitor, ela serve justamente para isso. Ela vai pular o nosso cabeçalho, tá? Antes de continuar o nosso código, eu quero fazer um pequeno teste. Será que até aqui tudo está dando certo? Ele está abrindo o arquivo CSV. Será que eu já consigo visualizar esses dados dentro de uma lista? Então, vamos fazer o teste agora. Vou agora, para fazer esse teste, criar uma instruçãozinha aqui. Vou colocar um for. Vou colocar lista in leitor. Dois pontos. Então, aqui o if open está abrindo o arquivo CSV. Depois aqui o leitor ele está fazendo a leitura desse arquivo CSV e armazenando como uma lista. E agora eu estou, através do for, acessando essa lista. E aí eu vou agora imprimir essa lista para ver se realmente está chegando os dados aqui tudo bonitinho. Então vou colocar aqui print lista. Vou salvar, Ctrl S. Vou agora rodar, vou testar e vamos ver o que apareceu aqui embaixo. Então, está aqui a nossa lista. Então, a nossa lista funcionou, apareceu aqui, camiseta, quantidade, o preço, só que nós temos dois probleminhas aqui que precisamos arrumar. Primeiro, o que está incomodando mais, que são esses caracteres especiais aqui, então não está saindo C cedilha, está com problema na acentuação. E também, não sei se vocês observaram, mas nesse nosso arquivo CSV, dois produtos aparecem repetidos, que é aqui a camiseta e a calça. Então, nós vamos atualizar esses dois valores aqui embaixo, que na verdade vai ser vestido e vai ser camisa. A gente vai fazer essa atualização aqui no arquivo CSV e aí a gente vai salvar e ver se o Python vai importar esses arquivos atualizados, ok? Mas primeiro, vamos arrumar essa questão aqui da acentuação. Para isso, eu vou ter que voltar agora aqui na instrução if open e vamos agora acrescentar o encoding. Vamos colocar igual, e entre aspas simples, nós vamos colocar aqui UTF-8, ok? Então, vamos explicar agora essa linha aqui. O encode que nós estamos vendo aqui, ele serve para informar ao Python como ele deve interpretar os nossos caracteres. E o padrão que nós utilizamos para que ele possa interpretar os caracteres do nosso idioma é o padrão UTF-8. Tá? Então, com esse padrão aqui, nós não vamos ter problema com questão de C cedilha, de acentuação, tá? Então, guardem essa parte aqui do código, que é importante para vocês utilizarem em futuros projetos, tá? Um pequeno detalhe, que se a gente rodar agora aqui
vai dar erro. O Python já até está me avisando aqui que tem alguma coisa errada nessa linha. É que aqui, na minha instrução if open, eu preciso colocar agora aqui uma vírgula para poder separar, não misturar o newline com o encoding. Então, eu vou colocar aqui vírgula, espaço, para poder agora, veja, não tenho mais erro nenhum, eu posso agora salvar e testar. Então, vou dar aqui um Ctrl S, vou rodar o arquivo e, olhem lá embaixo, finalmente nós temos a nossa lista com o problema dos caracteres especiais resolvidos. Então, aqui calça, tranquilo, com C cedilha, o tênis aqui com acento circunflexo. Então, esse problema ele já foi resolvido. Agora, falta resolver esse problema aqui dos dois produtos repetidos. Então, o que eu vou fazer agora? Baixar um pouquinho aqui a tela e vou voltar ao arquivo vendas.csv. Aqui mesmo no arquivo vendas, eu vou fazer a atualização desses produtos. Então, eu vou tirar aqui camiseta, vou colocar aqui vestido, e aqui onde está calça, eu vou colocar camisa. Tá? Agora, então, vou salvar as alterações. Posso dar um arquivo salvar, ou posso também fazer o Ctrl S. Volto agora aqui em principal e vamos também atualizar aqui os nossos dados. Então, notem que rodando novamente aqui o programa, eu já tenho aqui os dois produtos atualizados. Então, agora camiseta, calça, tênis, vestido e camisa, ok? Então, fizemos a atualização no arquivo CSV e ao rodar novamente o programa, ele já traz os arquivos do nosso CSV atualizados, ok? Uma outra observação importante a respeito do if open, lembra que eu havia dito que ele abre o arquivo e quando ele termina, ele finaliza. Então, se eu tirar esse for de dentro do if open, tá? Eu estou tirando aqui a indentação. Se eu tirar o for de dentro do if open, então o if open está aqui funcionando, acabou, fechou. Agora aqui começa o for. Se fechou, ele não vai conseguir fazer a leitura do arquivo CSV. Ele vai fazer aqui o uso dele até a instrução next leitor. Agora, se eu rodar isso aqui, vou salvar, vou dar um Ctrl S, veja que ele vai dar um erro aqui e vai colocar aqui embaixo IO Operation on Closed File, ou seja, o arquivo está fechado. Se atentem a esse detalhe, tá? Eu vou fazer a indentação aqui de novo, ó, vou colocar ele dentro do Next, vou salvar de novo, vou rodar, e aí volta tudo ao normal, tá? Então, uma observaçãozinha importante sobre o nosso arquivo if open. Esse for aqui nós colocamos só para fazer um teste, para ver se realmente ele ia abrir o arquivo corretamente, se a conexão com o SV estava ok, fizemos uma atualização dos valores, mas não é essa agora a parte que nós vamos dar continuidade na nossa instrução aqui dentro do Python. O nosso próximo passo aqui no Python vai ser criar duas variáveis. Por quê? Porque eu quero calcular um total de vendas, baseado nos dados do arquivo CSV, e também eu quero colocar um total para os itens, a quantidade de itens que eu tenho nesse meu arquivo CSV. Então agora no meu programa eu vou criar essas variáveis que vão armazenar o total de vendas, então vou colocar aqui o meu total underline vendas, vou iniciar com 0, tá? E também o total de itens, então total underline itens, igual a 0. Então eu vou iniciar essas duas variáveis, porque são dois totais que eu vou precisar calcular, que vai fazer diferença no resultado final do meu programa. E agora, vou pular aqui mais uma linha, eu vou novamente colocar agora um for para poder fazer a leitura desses dados do meu CSV. Então agora eu vou colocar for linha em leitor. Dois pontos. Então, para cada dado que nós temos no nosso CSV, o conteúdo ele vai virar uma lista, ok? Então, essa linha aqui do for, ela vai ser responsável por essa função, tá? E agora eu aperto Enter. Lembra agora que se eu der um print linha, ele vai mostrar esse mesmo resultado que ainda está aqui embaixo, né? Mas agora eu quero fazer uma separação. Eu quero acessar só os produtos, quantidade e preço. Então eu vou criar agora uma variável chamada produto igual, e aí eu vou colocar, né, o linha que vai percorrer os dados CSV, né, e colocar eles numa lista. Então eu vou colocar agora aqui o linha, tá? Só que eu quero um dado específico
do nosso arquivo CSV, que agora é uma lista. Então, observando aqui embaixo, ó, quando você tem aqui camisa, a quantidade e o preço, a camisa ela está armazenada numa posição da nossa lista. E esse índice, essa posição que a gente vai chamar de índice, é o índice 0. Ele sempre vai começar 0, 1 e 2. Então, o índice 0 da minha primeira linha aqui dessa lista é a camiseta. Então, se eu colocar agora aqui entre colchetes, depois de linha, eu colocar 0, o índice 0, ele vai armazenar nessa variável produto o quê? O item que está aqui no meu índice 0. Vamos ver o que vai acontecer se a gente der um print? Então, eu vou colocar aqui print produto. Vamos salvar. Vamos rodar. E aí ele vai mostrar para a gente todos os produtos. Então, ele vai percorrer através do for a nossa lista. E ele vai pegar só os itens com o índice 0. Então, ele pegou camiseta, calça, tênis, vestido e camisa. Então, se eu abrir o arquivo CSV aqui para vocês compararem, né? Então, todos os produtos que eu tenho, que são os primeiros itens aqui de cada linha, estão no índice 0. Então, ele só pegou para a gente aqui os produtos. E eu quero realmente que ele pegue separadamente para o resultado final depois do nosso programa. Voltando agora aqui, vou apagar esse print. E agora eu vou colocar aqui a quantidade numa variável, porque eu vou utilizar isso depois para fazer um cálculo. E aí, como eu vou utilizar esse valor para uma conta, eu preciso agora aqui converter ele em inteiro. Então, eu vou colocar int. Vou abrir agora parênteses para eu poder colocar aqui linha e entre colchetes. Qual é o índice da quantidade? Então, o índice da quantidade é o índice 1. Então, 0 é produto e 1 é a quantidade. Então, ele vai pegar agora os dados de quantidade, tá? E nós vamos armazenar eles numa variável. Se eu printar agora, por exemplo, aqui quantidade, ele vai mostrar para a gente 10, 5, 3, 7 e 2, que são as quantidades aqui de cada um dos itens. Ok? Então, voltando agora aqui ao arquivo principal, eu quero agora armazenar numa variável o preço. E aí, segue exatamente o mesmo padrão. A única coisa que vai mudar é que o preço ele é um valor de ponto flutuante. Ele é um número quebrado, ele é um número com casas decimais. Então, nesse caso, eu não vou utilizar o int, eu vou utilizar o float. E aí eu vou abrir parênteses, linha e entre colchete. Aonde está o preço? Em qual índice? Então, começando do 0, 1, 2. Então, ele vai estar no índice número 2. Perfeito? Então, até aqui, tranquilo. E nós temos aqui um for que vai percorrer a nossa lista. E aqui nós criamos variáveis para armazenar separadamente cada índice da nossa lista. Aqui no meu código agora, eu quero calcular um total. Tá? Esse total vai ser a quantidade vezes o preço. Então, ele vai pegar a minha quantidade vezes o preço. Então, quando ele rodar isso aqui pela primeira vez, como eu falei, vamos nos concentrar só na primeira linha. Então, ele vai lá, vai pegar aqui, armazenar numa variável a quantidade do primeiro, que será 10, a quantidade de camiseta é 10. E aí, ele vai pegar o preço, vai armazenar numa variável. Então, o preço aqui, R$ 29,90. E aqui no total, ele vai fazer a multiplicação. Então, nessa primeira passagem do for, ele vai fazer tudo isso. Vai armazenar os dados da primeira linha e vai fazer aqui embaixo essa multiplicação. E agora, eu quero printar, eu quero exibir o resultado da primeira linha, desse cálculo do total da primeira linha. Então, agora aqui eu coloco um print. Vou fazer um print formatado. Coloco agora aqui aspas simples, vou chamar a minha variável produto. Então, nessa minha linha, nesse meu print, eu quero que apareça primeiro o produto. Então, como é uma variável, eu preciso colocar entre chaves. E agora eu vou colocar aqui, do lado de produto, um separador, tá? Depois desse separador, eu vou escrever aqui quantidade, dois pontos, e aí eu quero que ele mostre a quantidade, então é a variável quantidade, então preciso colocar agora ela entre chaves também. Então, quantidade.
ok? E depois da quantidade, vou colocar de novo aqui o separador e o total. Então, ele vai mostrar para mim o produto, o nome do produto, vai mostrar a quantidade e agora o total. Então, vou colocar aqui total, 2 pontos, é o total, no caso, em reais, então é a quantidade vezes o preço. Vou colocar aqui um R cifrão para poder mostrar como estilo de moeda. E aí, do lado, eu vou colocar, então, entre colchetes, o meu total que foi calculado agora. Então, coloco aqui a variável total. E aí, um detalhezinho antes de encerrar. Aqui eu já posso rodar e testar? Posso. Mas eu quero limitar no meu número do total 2 casas decimais. Então, agora, depois do total, eu coloco 2 pontos, ponto 2F. Então, com isso, eu vou ter um número nesse formato flutuante com 2 casas decimais, ok? E agora, a gente pode salvar, Ctrl S, e testar. E pronto, tá lá. O produto, camiseta, quantidade 10, total 299, formatado com 2 casas decimais. E aí, quando ele for rodar o for pela segunda vez, ele atualiza o valor da variável, então onde estava a camiseta passa a ser calça, quantidade 5, total 449,50, e assim ele vai fazendo para os demais itens da nossa lista. Então, olha que programinha bem interessante, que a gente pegou dados a partir de um arquivo CSV e agora nós estamos fazendo alguns cálculos com esses dados. Perfeito? Agora, eu quero calcular um total geral, onde ele vai somar todos esses totais, para eu saber qual foi, né, o total de vendas que eu tive, e quero também calcular uma média de vendas. Então, para eu poder mostrar essas duas informações, eu vou precisar agora armazenar em uma variável os valores referentes ao total e também a quantidade para eu poder calcular a média. Então, agora, depois desse nosso print, eu vou criar aqui uma variável chamada total de vendas, total underline vendas. Vou colocar aqui mais igual, para fazer o nosso acumulador, total. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai rodar o for pela primeira vez. Então, vamos nos concentrar aqui ao total. Ele vai e calcula o total. Total de vendas, no momento ele é 0. Mais igual a total, então ele passa o valor de total para a variável total de vendas. Então, aqui o primeiro total é 299. Então, aqui vai ficar armazenado 299. Quando o for realizado pela segunda vez, ele vai atualizar aqui o total, porque ele vai estar pegando outra quantidade e outro preço. E aí o total vai ser de 449,50. Quando chegar nessa linha, ele já vai ter 299 armazenado e vai somar agora o valor de 449,50. Ele vai acumular. Então, com isso, eu vou ter aqui somado o meu total de todas as vendas. E eu quero que ele faça isso agora também para as quantidades. Então, eu vou colocar agora aqui total, underline, itens. E vou colocar mais igual a quantidade. Então, aqui é o mesmo procedimento. Na primeira vez que for rodar o for, quantidade vai ser pego aqui, na variável quantidade, que vai ser 10, vai ser referente à camiseta. Então, quando chegar nessa linha, essa variável está vazia. 0 mais 10, 10. Quando rodar o for pela segunda vez, essa variável vai ser atualizada para 5. Então, quando ele chegar aqui, a total de itens já tem 10, e ele vai somar agora com o valor de 5. E assim ele vai acumulando até o final do nosso laço for. Tá? Turma, agora eu não vou precisar mais usar a instrução with open. Eu não preciso mais acessar esse arquivo CSV. Eu acessei, peguei os dados, fiz cálculos, armazenei em variáveis. Agora eu não preciso mais utilizar essa instrução. Então a minha próxima linha pode ser fora do if open. Eu posso voltar aqui a indentação para o comecinho da tela. E agora eu vou calcular o quê? A média. Para calcular a média, eu preciso só dos dados dessas duas variáveis. Então, eu vou colocar aqui a média, que vai ser igual ao total, underline, vendas, dividido pelo total de itens.
Então essa, vou pular aqui uma linha, vai ser a nossa média. Então ele vai pegar o valor armazenado aqui em total de vendas, aquelas vendas acumuladas, dividir pela quantidade de itens e eu já tenho calculado a minha média. E agora é só então, já tenho o total de vendas, já tenho a minha média, é só agora printar na tela. Então vou colocar aqui um print, vou descer mais uma linha para não ficar muito junto. Então vou colocar aqui um printzinho formatado. Eu não quero que essa informação fique muito colada com a informação anterior, mas eu vou até deixar sem, eu ia colocar aqui o /n, mas eu vou colocar sem o /n para a gente poder estudar também, para quem não conhece, para ver a diferença que vai ficar com e sem. Então, vou colocar aqui aspas simples, vou escrever aqui total vendido, vou colocar aqui o símbolo que vai nos representar aqui um estilo de moeda e vou chamar a variável total de vendas. Então, para isso, eu vou abrir chaves, vou colocar aqui o meu total underline vendas e aí eu faço a formatação para duas casas decimais. Então, 2 pontos, ponto 2F, tá? Para que ele fique formatado com duas casas decimais. Agora aqui eu vou printar a média, então vou colocar print, formatado também, aspas simples, e vou colocar o texto média de venda. Vou colocar média de vendas por item. E aí eu coloco 2 pontos, o símbolo aqui que vai nos representar o valor monetário, e aí eu chamo agora a minha média. Então, variável média, formatada para duas casas decimais. Então, 2 pontos, ponto 2F. E agora a gente pode testar. Ctrl S, vamos rodar, e temos aqui então o resultado final com o total vendido de R$ 1.587,30 e a média de vendas por item 58,79. E aqui é o detalhezinho que eu tinha comentado com vocês. O último item aqui, camisa, está muito colado desse nosso total vendido. Então, para ajustar isso aqui, é onde eu vou acrescentar o /n dentro aqui da aspa simples. Então, vou colocar o /n para ele fazer essa quebra de linha. Vou salvar de novo, Ctrl S, vou rodar e pronto. Agora visualmente ficou melhor. Então, eu tenho aqui a minha lista mostrando quantidade total por item de venda. E depois aqui eu tenho o meu total vendido e a média de vendas por item. Então, recapitulando nosso trabalho de hoje, nós abrimos um arquivo externo, pegamos um arquivo CSV com esses dados, trouxemos ele aqui para o Python através da biblioteca CSV e da instrução with open. Esses dados foram armazenados numa lista, acessados pelo for, e aí nós então começamos a trabalhar com esses dados, armazenando-os dentro de variáveis. Fizemos aqui algumas contas, como por exemplo o total, depois o total de vendas, total de itens, calculamos a média e exibimos tudo através do comando print. E aí tivemos esse resultado aqui. Então, olha que interessante, essa é uma forma simples, básica, de você trabalhar no Python com arquivos do tipo CSV. Então, turma, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um programinha simples, mas bastante útil e que vai ajudar vocês na sua bateria de estudos e também no seu dia a dia trabalhando com a linguagem Python. E se você gostou desse vídeo, turma, dá esse apoio pra gente que é muito importante. Curtam, compartilhem com os amigos que também estão começando a estudar Python. Ative o sininho para que vocês recebam notificações dos novos vídeos com novas dicas de Python que vão chegar aqui no nosso canal. E para encerrar, a todos, o meu muito obrigado e não percam os próximos vídeos com dicas de Python. Até lá!